Olá, servidor! Bem-vindo ao programa Sucesso na Carreira Pública. Eu sou Alexandre Prado e hoje eu vou falar sobre como lidar com colegas difíceis. Interessante esse tema, né? A questão é, a gente no dia a dia lida com pessoas de todos os tipos, todos os gêneros, e isso é muito saudável. A questão é, a gente lida com essas pessoas, algumas são muito bacana, né? É fácil lidar. Tem aquela pessoa que é bacana, que onde ela chega brilha, é ótimo. Mas e com aquelas pessoas difíceis? Como lidar? O que é uma pessoa difícil? Vamos pensar assim, o que é uma pessoa difícil? Vamos ver aqui alguns tipos dessas pessoas difíceis e vamos ver como que nós podemos lidar com cada uma delas. O primeiro caso aqui que eu trago é a pessoa que é hostil. É aquela pessoa que é grosseira, rude. E aí? Como é que lida com uma pessoa assim? E você tem que necessariamente lidar com ela no dia a dia. Tem um aspecto muito interessante dessa pessoa, em lidar com essa pessoa hostil, que é aquela coisa de um dia ela está bem, um dia ela está mal. Como é que você pode lidar? Não revida. Primeira coisa, não revida. Porque fogo contra fogo vai aumentar o incêndio. Então a questão não revida. Escuta, a pessoa está sendo rude, grosseira, hostil, sai de perto. Mantenha o seu tom, deixa aquela pessoa hostil para lá. Não revida, mantenha o seu prumo. É a melhor maneira de você lidar com esse tipo de pessoa. Lógico, se isso chegar a um assédio, se a pessoa estiver destratando você, seus valores, sua honra, aí não. Aí você tem que tomar ações mais rígidas. Mas aquela coisa do dia a dia, a pessoa que é grosseira, se afasta dela. Não revida, não entra na sintonia, sai do convívio daquela pessoa, afasta. O outro caso, o outro perfil de pessoa é o sabichão. É aquele que sabe tudo, né? Aquele que você chega com uma novidade e ele fala assim, eu já sabia. Ou então é aquele outro que você fala que você tem uma novidade, que saiu hoje pela manhã uma informação e ele fala assim, não, eu já sabia. Será que sabia mesmo? É chato a pessoa que sabe tudo o tempo todo, né? E como que você pode lidar com essa pessoa? Que num primeiro momento é bacana, no segundo momento é chato. Como que lidar com ela? Faz perguntas objetivas, sólidas, concretas, embasadas, pede fonte. Quando ela fala assim, eu já sabia. Como que você já sabia? Se a informação saiu há 30 minutos atrás. Ou então pergunta qual é a sua fonte. Ah, eu soube disso há 3 dias atrás. Mas como se você soube 3 dias atrás se a informação saiu há meia hora atrás? Então, quando você fala que saiu há meia hora, a pessoa vai ficar desconcertada. Então, como que você lida com o sabichão? Pegando ele na informação, na fonte da informação dele. Então, busca perguntas sólidas. Um terceiro tipo de pessoas é o que a gente chama do engraçadinho. Esse engraçadinho é aquele que tem sempre uma piadinha, tem sempre uma mensagem nas entrelinhas, é aquele que é bacaninha com todo mundo, não se posiciona com ninguém. Como lidar com essa pessoa que chega a todo mundo até com uma dose de intimidade desmedida? Como lidar? Distancia. Trata com seriedade. Então você não o conhece, você não tem intimidade com ele, como é que essa pessoa lida com você de uma forma com mais intimidade do que deveria? Trata com seriedade, trata com algum distanciamento, de uma forma educada, mas trata com algum distanciamento e com seriedade. É uma forma que costuma funcionar até a pessoa se tocar. Caso ela não se toque, aí você aumenta esse grau de seriedade ou distanciamento, ok? Um outro aspecto importante aqui, esse é o tipo de pessoa que tem muito, né? Que é o fofoqueiro. No ambiente de trabalho, isso é muito ruim, porque aí você não sabe o que aquela pessoa está falando, muitas vezes se utiliza de mentiras, então isso é hostil ao ambiente de trabalho, fofoquinha, rádio corredor, isso não é bacana, né? Então como lidar com essa pessoa, como lidar com esse fofoqueiro? Por exemplo, confronta com fatos. Fulano, você ficou falando isso assim de mim ou de fulano de tal? Qual é a prova que você tem disso? Porque eu tenho uma prova
que a pessoa estava em outro lugar, que a pessoa falou, na verdade, algo diferente do que você está replicando, que você está falando para os outros. Não está certo não, hein, fulano? Olha aqui, ó, caso, logicamente, você queira ter esse tipo de embate. Senão, se distancia também, acaba funcionando muito bem. Um outro tipo de pessoa é o coitadinho. Esse também é uma pessoa difícil de lidar no dia a dia. É aquele que é o vítima. Tudo acontece com ele. Faltou luz no quarteirão. Seguramente que faltou luz para ele ter que subir de escada até o destino dele, até a sala ou departamento dele. Teve um engarrafamento, seguramente o engarrafamento está acontecendo para fazer com que ele se atrase. Então ele é o coitadinho, ele é aquele que tem sempre um papel de vítima para o que está acontecendo. Realmente é uma pessoa ruim de se lidar, muitas vezes ela passa essa fraqueza, essa vitimização, que tem como ser tratado com terapia, por exemplo. Então como lidar com essa pessoa? Primeiro, fatos. Como é que você diz que você é uma pessoa que não é capaz de nada, que você não é inteligente, que você não conquista nada? Como é que você pode dizer que a chefia nunca te deu oportunidade? E aquele curso que você foi o único a fazer? E aquele prêmio que você ganhou? Então confronta com fatos. Agora, se a pessoa quiser permanecer nesta sintonia da vítima, do coitadinho, o que você tem que fazer? Não entra na sintonia e se afasta. Tá certo? Um outro perfil de pessoas também, que é um perfil difícil de lidar, são os bajuladores. É aquele que o vulgo, puxa-saco. Esses bajuladores, o puxa-saco, você nunca sabe se está vindo dele uma questão verdadeira ou se ele está aumentando só para te agradar. Muitas vezes, eu diria até na maioria das vezes, porque ele tem um interesse naquela bajulação. Então, não é aquela pessoa que você pode realmente pedir um feedback. Fulano, o que você está achando desse trabalho? Não, maravilhoso, chefe. Mas será que está maravilhoso mesmo? Será que não tem nada que possa melhorar? Essa pessoa não vai saber te dizer, ela não vai querer te dizer, porque ela quer que você seja, sabe, o rei, que você tenha a melhor informação, que você se sinta bem. Está errado, né? Então, como lidar com o bajulador? Tem uma conduta objetiva. Ah, eu sou muito bom, você está dizendo que eu sou muito bom, ok. Baseado em quê? Comparado com o quê? Que informação você tem? Qual é o indicador de performance que você diz que a minha performance está muito boa? Baseado em quê? Então, vai com fatos. Questiona essa pessoa, caso queira, baseado em fatos. Ela muitas vezes não vai ter esses fatos, porque o objetivo dela é te bajular. Então o objetivo dela, sendo te bajular, ela não está muito preocupada com fontes corretas, fidedignas e dados efetivos. Ela quer simplesmente te bajular. Conduta objetiva, no limite, se distancia também. Um outro caso é da pessoa negativa. Diferente do vítima, a pessoa negativa ela só vê o lado ruim das coisas. Então ela vê, ó vida, ó azar, tudo acontece de ruim, existe uma possibilidade, existe outra possibilidade, ela vê sempre o lado ruim das coisas. Ela nunca vê a adversidade como uma possibilidade de aprendizado. Ela vê a adversidade, o fracasso, como algo ruim. O dia está bonito, né? Mas está muito seco. Poderia estar chovendo. E se estivesse chovendo, ela ia falar que estava chovendo porque suja a roupa. Então ela sempre vê o lado negativo das coisas. Como lidar com uma pessoa negativa? Então, uma das formas é trazer referências para ela. Então, ontem você disse que estava sol, que estava muito ruim porque não tinha água nos reservatórios. Hoje está chovendo, você está reclamando que está molhado. Não entendi você. Qual é a lógica do seu posicionamento? Qual é a lógica da sua ideia? Confronta ela com dados, confronta ela com referências. Talvez essa pessoa vá cair em si e você, de qualquer forma, estará se sentindo melhor para lidar com esta pessoa difícil. Tem aquele caso da pessoa que é insegura. Também é uma pessoa difícil, né? Se você é líder e você quer designar um trabalho para um subordinado, para um liderado seu, ele fala assim, não, mas eu não sou capaz, eu não sei fazer, eu não consigo. E se você é um liderado e você pergunta para o seu chefe, para onde eu devo ir? Ou para o líder, para onde que ele deve ir? Não sei, faz você, eu não sei como te dizer.
é o inseguro. Então, como lidar com o inseguro? Foco na ação. Vai, sai da inércia. Vamos lá, faz, dá o primeiro passo. É assim que interessa. Então, é assim que a gente lida com a pessoa que é insegura. Dá o primeiro passo, sai da inércia. Então, a gente tem o último caso, que é a pessoa que é muito calada. Você não sabe, você não consegue ler a pessoa, você não consegue perceber se ela está feliz, se ela está triste, se ela está com raiva, você não consegue ler. É a pessoa muito calada. Como lidar com esse tipo de pessoa? Por exemplo, estabelecendo uma conexão pessoal, desenvolvendo uma relação de confiança, de afinidade. Procura, ao chegar a conversar com essa pessoa, trazer um aspecto que seja comum para que ela se abra um pouquinho. Talvez você consiga. E talvez você não consiga, e talvez você tenha que conviver com esse tipo de pessoa, sabendo que você não vai saber ler. Mas a conexão pessoal é sempre o mais indicado. Aqui fica uma frase muito interessante que diz o seguinte: o autor é desconhecido, mas com pessoas de fácil convívio tive momentos agradáveis. E com pessoas difíceis tive momentos de aprendizagem. Então, de novo, o negativista vai olhar sempre que a pessoa, lidar com pessoa difícil é ruim. Mas lidar com a pessoa difícil pode ser uma grande possibilidade de crescimento seu, de aprendizado seu. E a pergunta final que fica para você é: essas são algumas pessoas difíceis. E você se enquadra em alguns desses perfis? Será que você também é uma pessoa difícil? Pensa nisso. E eu quero dizer para você que se você tiver alguma dúvida sobre essa apresentação, sobre esse programa de hoje, ou tiver alguma sugestão para futuros temas, escreva para a gente no souservidor@folhadirigida.com.br. Nosso objetivo é que você tenha sucesso na carreira pública. Conte com a gente e até breve.